Nós estamos começando o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Faremos a leitura do item 1 ao 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Idem, capítulos 6, versículos 14 e 15. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Idem, capítulos 18, versículos 15, 21, 22. Item 4. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode atingir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse, mesmo este último, toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E conosco aqui hoje, para facilitar e também nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Herbert Contígio, a vocês aqui presentes, também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos. Vamos fazer hoje algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Estes ensinamentos que foram trazidos para nós há mais de 2000 anos. Lógico que naquela época, parábolas e mensagens de acordo com o entendimento das pessoas, de acordo com o contexto da região e de acordo com o processo evolutivo que o planeta se encontrava. Jesus, hoje, traz no nosso estudo: perdoai os nossos irmãos, que Deus vos perdoará. Muito simples, Se você perdoa o nosso irmão, aquele que te ofende, você tem o mérito de ser perdoado. Mas ao mesmo tempo muito complexo, ser perdoado por quem? Por Deus. E como seria hoje, na atualidade, a essência dessas questões? À luz
da ciência espírita, a gente tenta esclarecer, fazer mais claro e mais nítido aqueles ensinamentos de Jesus. Se Jesus estivesse hoje aqui, entre nós, trazendo as suas mensagens de evolução, o contexto deste ensinamento seria o mesmo? Seria as mesmas palavras? Ou ele usaria palavras e referências diferentes, que envolvem a mesma dimensão de perdoar e ser perdoado? Refletindo sobre o estudo de hoje, em cima de todos os ensinamentos que a espiritualidade traz, acredito que perdoar o vosso irmão para ter o mérito de ser perdoado, Jesus poderia simplesmente dizer assim: a vida precisa ser leve. Trate a vida com leveza, trate a vida com harmonia, e ela vai te retribuir com harmonia. Mas o que seria, talvez, a primeira impressão, o que tem a ver a vida ser leve com perdoar o nosso irmão? É nessa analogia que a gente pretende fazer o estudo de hoje. Como que nós levamos a nossa vida? Qual é o grau de leveza que aplicamos à nossa vida e o grau de dureza? Como nós encaramos o nosso convívio, a nossa trajetória, o ponto aonde a gente quer chegar? A nossa vida basicamente se resume em metas, se resume em trajetórias, em planejamentos, O planejamento conjugal, o planejamento familiar, o planejamento profissional, E isso é traçado de acordo com a cultura que nós temos, as possibilidades que nós temos. E a gente sempre coloca um ponto onde queremos chegar. Às vezes, no crescimento profissional, está ali na sua trajetória estudar, fazer uma graduação, formar, trabalhar. E aí você acha que quando estiver trabalhando no seu emprego fixo, vai ter chegado a algum lugar. A meta do relacionamento, da vida conjugal, talvez consista em encontrar uma pessoa, passar pelo conhecimento entre as duas pessoas e ter ali um relacionamento firme, duradouro, dentro do nosso contexto, que seja eterno enquanto dure. E aí, quando chegarmos nesse ponto, seremos felizes. E neste contexto, a vida toda, existem trajetórias em que a gente planeja, seja ela qual for, a chegar a um determinado ponto. Acontece que não existe um ponto em que a gente chega e acabou. Sempre estamos chegando a algum lugar. Sempre estamos numa trajetória a algum lugar. A partir do momento que temos a concepção que somos eternos, a gente nunca tem um ponto fixo a chegar. Nunca chegaremos a um único lugar. Chegaremos a vários lugares que vão dar início a uma nova trajetória para chegar em outros lugares. Portanto, a gente tem, às vezes, muita rigidez. Aonde vamos chegar? Quando vamos chegar? Na forma que vamos chegar? De acordo com o nosso planejamento. Sendo que cabe muito bem aos ensinamentos de Jesus aquela pequena frase da música: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. O importante para nós não é chegar em algum lugar, porque ele sempre vai
haver outros lugares. O mais importante é como chegamos em algum lugar, como caminhamos na nossa trajetória, como passamos pela nossa trajetória. O processo entre o planejamento e a conquista, o ponto inicial entre o planejamento e a conquista é muito mais importante do que a própria conquista. É porque neste planejamento, nestes dias que envolvem o ponto de chegada, a vida nos traz aquilo que precisamos, nos traz as provas, nos traz os obstáculos, nos traz as expiações que precisamos, que tanto necessitamos para evoluirmos. A trajetória que criamos de acordo com os nossos sonhos são particulares do nosso impulso, mas aquilo que nós escolhemos como trajetória, o nosso projeto reencarnatório, a espiritualidade, traz nas entrelinhas de cada dia como passar por isso. Porque sabemos que estamos aqui hoje buscando ser melhores, evoluirmos, crescermos, e até mesmo a trajetória espiritual de evolução, onde vamos chegar? Não existe um ponto fixo, não existe uma data, não existe um ponto que você vai chegar e pensar assim: pronto, evoluí, cheguei no meu patamar, agora o que vai ser? Sempre a cada conquista as coisas vão mudando, a diversidade das situações vão trazendo, certas oportunidades, e aí que o Evangelho de Jesus faz sentido, porque nessa trajetória a gente precisa levar com mais leveza, com mais suavidade, porque às vezes somos rígidos, porque buscamos as nossas conquistas. É óbvio também que essa rigidez, acompanhada às vezes das nossas imperfeições, da vaidade, do orgulho, da ignorância, do egoísmo principalmente, nos leva a pensar, a sentir e a agir de forma equivocada. Este contexto de pensar, sentir e agir é um patrimônio espiritual que temos. É algo que faz parte de tudo aquilo que nós já vivemos. Se perguntarmos o que somos hoje, nós somos o que pensamos, o que sentimos e o que agimos. Mas o que é isso? Quem nos deu isso de presente? Quem nos proporcionou o que somos hoje, quem somos hoje? Nós mesmos. Nós somos responsáveis e donos da forma com que pensamos, da forma com que sentimos, da forma com que agimos. Às vezes, quando chegamos à casa espírita, ficamos curiosos para saber quem fomos no passado, o que fizemos no passado. Pela misericórdia divina, toda lembrança é bloqueada no nosso sistema mental. Mas se quiser saber quem foi, basta fechar os olhos e olhar para dentro de você. Porque o seu passado, todas as conquistas maravilhosas que já teve, que te dá o mérito de estar aqui reencarnado na oportunidade da evolução, estão presentes no seu patrimônio espiritual. Mas também todas as imperfeições, todos os equívocos que você cometeu, todos os distúrbios que por algum motivo manteve uma frequência vibracional em outras encarnações, também estão de forma oculta
no seu espírito, se refletindo em pensamentos, em sentimentos e ainda em ações. Mas precisa preocupar com isso? Não, precisa ser vigilante. Não é uma questão para você se preocupar, para você questionar, para você ficar aflito, para você ser rígido. É uma questão para você ser leve, para você entender e aceitar todo esse processo. A partir do momento que você tenha consciência de que já erramos, de que hoje somos aquilo que nós já fizemos, e a vida está trazendo para nós todas as oportunidades para exercitarmos os nossos defeitos, superarmos os nossos defeitos, a gente começa a ver tudo como uma questão mais leve, mais suave. Porque a partir do momento que você encarar o seu projeto reencarnatório, as suas provas, as suas necessidades, de uma forma mais suave, mais leve, quando digo suave e leve, envolve disciplina, envolve persistência, envolve planejamento, envolve dedicação, envolve principalmente reforma íntima, mas não envolve remorso, reclamações, lástimas, amarguras, inconformações, porque tudo o que acontece conosco é devido aos nossos próprios atos, aos nossos próprios pensamentos e aos nossos próprios sentimentos. Portanto, fazendo analogia de tudo isso que nós conversamos com a palavra de Jesus, da noite de hoje, como que você vai reagir com o seu irmão que te ofende? A partir do momento que você consegue levar a vida mais leve, mais suave, você começa a perceber que o seu irmão também é um ser em evolução, imperfeito tanto quanto nós, digno da misericórdia divina. E se algum motivo, alguma circunstância aconteceu para que você tenha a necessidade de perdoar o nosso irmão, a pergunta que sempre devemos fazer: por quê? Para quê eu passei por essa situação? O que a espiritualidade permitiu que isso acontecesse para que eu passasse por essa prova? Porque qualquer situação que aconteça em relação ao outro, nós somos os responsáveis. Não aconteceu porque o outro está errado. O que importa para nós não é o grau de entendimento que o outro teve e as reações que ele teve de acordo com aquilo que foi provocado. O que importa para nós é o que a situação quer me ensinar, o que eu preciso me transformar. E aí, a partir do momento que você leva a situação com leveza, você releva, você perdoa, porque perdoar não é simplesmente falar assim: olha, eu perdoo, me maltratou, fez isso, fez uma atrocidade, seja ela qual for, e eu perdoo. Às vezes o perdão leva um tempo, e é necessário. Às vezes a situação é muito grave que vai precisar de algum tempo. Leve esse tempo com leveza, com suavidade. E trabalhe em você aquilo que é a sua necessidade. Porque olha, como já falamos na noite de hoje, se somos o nosso universo de conquistas e imperfeições, o primeiro passo para ficar livre das imperfeições e dos equívocos é nos auto-perdoar.
E perdoar, nesse sentido do auto-perdão, não é somente naquilo que nós temos consciência, naquilo que nós fizemos e sabemos que foi errado. Nos perdoar é algo tetradimensional, que envolve o nosso passado e aquilo que está no nosso inconsciente. Então é muito importante manter a essência vibratória da suavidade em relação ao perdão, porque se você consegue manter essa vibração com o outro, certamente tem tudo para conseguir fazer com você mesmo. Quando Jesus disse: perdoe o vosso irmão e Deus o perdoará. Quem é esse Deus que vai te perdoar? É alguém externo? É uma outra pessoa que vai te perdoar pelo erro que você cometeu? Ou a simbologia de Deus nessa parábola seria o seu próprio inconsciente? A sua própria culpa, que está aí enraizada no seu espírito, impedindo o seu processo evolutivo, impedindo que você dê passos largos na sua evolução, dificultando a sua caminhada, fazendo com que a sua caminhada fique mais pesada, mais árdua. Quando Jesus disse: perdoe o vosso irmão, que Deus vos perdoará, todas as vezes que Deus é mencionado nas passagens de Jesus, tem uma simbologia específica voltada para o nosso interior. Nunca é alguém que te julga. Quem te julga é sua própria consciência, é a sua própria verdade divina que existe dentro de cada um de nós desde quando iniciamos a nossa trajetória. A verdade divina existe em nós, adormecida, oculta, e a partir do momento que evoluímos, ela vai se despertando, ela vai se tornando consciente. E nestes momentos de reflexão interna é que nós encontramos o Deus que está dentro de nós. Por acaso, se alguém é digno do seu perdão e você tratá-lo com rigidez, com firmeza, eu não vou perdoar, eu não vou aceitar, eu vou vingar, tomara que aconteça alguma coisa com ele. Ou pior, eu perdoo, mas quero distância. Você está se enganando. E todas as vezes que você não perdoa o nosso irmão, em que vibração você vai conseguir se auto-perdoar? Você vai conseguir olhar para os seus equívocos com o olhar misericordioso de Jesus, assim como você olha para o seu irmão? Exercitar, perdoar o próximo é importante para conquistarmos o auto-perdão. E somos necessitados deste perdão. Sabe por quê? Porque erramos, insistimos no erro, mantemos uma frequência nesse erro, e quando estamos no mundo espiritual com a consciência mais ampla, percebemos o tempo que perdemos, percebemos os equívocos que fazemos, percebemos as imperfeições que temos. E aí, depois de muita misericórdia e de uma espera, uma nova oportunidade é dada para avançarmos no processo evolutivo e também corrigirmos e superarmos essas necessidades. Ela só é conquistada quando levamos a nossa vida mais leve, mais harmônica, mais suave, em relação a tudo que acontece em nossa vida.
amplificando mais um pouco o nosso estudo, a relação de harmonia e suavidade não é somente com o nosso irmão, mas a cada segundo da nossa existência. Porque sabemos que tudo o que acontece conosco é uma necessidade. Podemos superar, podemos contornar, podemos amenizar ou podemos agravar, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Se insistirmos na nossa vaidade, no egoísmo, no orgulho, certamente vamos agravar e intensificar todas as provas que acontecem conosco. As provas são necessárias. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Estamos numa transição. Portanto, temos flashes do mundo de regeneração e temos flashes ainda do mundo de provas e expiações. A transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração não é um ponto fixo. Olha, a partir de meia-noite da noite de hoje, termina o mundo de provas e expiações e começa o mundo de regeneração. Não é bem assim. Existe uma transição. E essa transição é o momento que nós estamos. Por quê? Porque já temos uma carga luminosa sobre o planeta, nos esclarecendo, nos intuindo, nos informando, trazendo para nós a oportunidade da evolução, igual a todos que estão aqui presentes estão buscando, e aqueles que vão nos assistir depois, em qualquer tempo e espaço, vão buscar através da intuição da evolução. Nestes momentos, a gente começa a ter alguns flashes do mundo de regeneração, do mundo em que seremos mais leves e mais suaves diante das adversidades da vida. Mas também temos flashes, temos momentos do mundo de provas e expiações. Me diz aqui quem não passa por nenhuma prova. Todos nós passamos. Todos nós sabemos que amanhã vai acontecer coisas que não estão previstas. Que você tem um planejamento sobre muitas coisas da sua vida. Mas muitos imprevistos acontecem todos os dias. E eles são muito importantes. Quando esses imprevistos acontecerem, sejam no trabalho, seja no estudo, seja em casa, seja nos relacionamentos, seja internamente, quem também não está passando por problema externo nenhum e acorda num turbilhão de sentimentos, num turbilhão de emoções. As provas do nosso mundo são provas externas e são provas internas também. Saibam que isso é necessário, isso é importante, isso é o presente de Deus para superarmos e avançarmos na nossa caminhada. Quando passarmos a ver as provas da vida com esse olhar misericordioso de Jesus, será mais leve, e tratando com leveza ela se dissipa e não volta mais. Mas enquanto tratarmos as provas da nossa existência, do nosso projeto reencarnatório, com sofrimento, com angústia, com uma frequência vibratória que nos incomoda, que nos prejudica, estaremos alimentando aquilo que em várias encarnações plantamos, cultivamos e ainda estaremos cultivando. Portanto, não é se preocupar com as provas. Apareceu o Evangelho de Jesus, o ensinamento da espiritualidade, o seu patrimônio espiritual, te dá os mecanismos suficientes para essa superação.
orações, estudos, buscas, elevação da vibração, buscar uma forma de superar aquilo que incomoda no seu interno. E a partir disso, você começa a se autotrabalhar constantemente. E aí, quando você se depara, voltando agora ao texto de hoje, com o nosso irmão, sofredor assim como nós, necessitado assim como nós, carente de amor, de carinho, de auxílio, assim como nós, e ele provoca uma situação que traz uma prova para você, você tem a oportunidade da escolha de reagir de uma forma indignada, rígida, cruel, ou de se esforçar para compreender o processo do nosso irmão. E até chegar ao ponto de conseguir estender a mão. Era o que Jesus falava: amai os vossos inimigos. E não se preocupem se amanhã não conseguirem fazer isso. Como dizemos, é suavidade no nosso processo de evolução. Amanhã vamos nos deparar com essa situação, mas praticamos durante milênios e várias encarnações a prática do não perdoar. E aí, da noite para o dia, você vai aprender a perdoar? Não vai. Mas perceba quando praticar isso. Perceba quando não perdoar. Policie o seu pensamento e o seu sentimento quando fraquejar. Porque neste momento, peça a misericórdia divina no seu íntimo, para te auxiliar, para te dar força, pelo menos para não odiar aquele que te maltrata. Não para amar aquele que te maltrata naquele momento, mas pelo menos para não odiar, para não maltratar, para neutralizar a situação que te incomoda. E analise. Evolução consiste em informação, primeiramente. Aí vem a prova. A prova você consegue pegar a informação e trabalhar diante da prova, analisar a prova. E depois, quando você supera a prova, se torna autoconhecimento, se torna patrimônio espiritual, em que você ainda vai passar algumas vezes até que aquilo se torne um patrimônio sólido no seu espírito. E aí outras provas, outros avanços, porque a partir do momento que você supera uma prova, você chegou naquele ponto que começa uma outra caminhada espiritual, um outro avanço, trazendo necessidades diferentes, trazendo provas diferentes, situações diferentes, para exercitar aquilo mesmo que você criou. É muito importante refletir todas as passagens de Jesus. Para quem já leu a Bíblia, bacana, mas avancem um pouco na luz dos Espíritos, dos ensinamentos dos nossos irmãos espirituais, e depois releia novamente. E traga tudo que Jesus, cada frase de Jesus existe uma riqueza digna de horas e horas de reflexões. E traga todas as frases de Jesus para dentro de você, para o seu processo, para a sua caminhada, e vai descobrir, com o auxílio dos seus mentores espirituais, a importância que foi Jesus no nosso planeta.
Porque quando ele disse, perdoe o vosso irmão, que Deus vai perdoar você, ele quis dizer muito além disso. Ele quis dizer para você ser leve, que é leve, né? Para você não ser pesado. Ele pediu para você tratar o externo de acordo com o que você precisa ser tratado. Porque no externo aparecem as provas que você precisa para superar as suas deficiências. E se você não superar o externo, você não vai se auto-perdoar e não vai superar as suas deficiências. Essa é a importância. E se fizermos uma reflexão até mais profunda, olha, o que é um projeto reencarnatório? O que é uma vida física? O que é as provas da vida diante de uma realidade espiritual? Alguns pensadores até simbolizam uma existência como algo ilusório. É ilusório ou é real? É real, hoje é real. A prova existe, a situação existe, o sentimento, o pensamento, a vibração existe, precisa ser transformada. Mas como olharemos para essa encarnação hoje, daqui 1000 anos? Certamente estaremos mais evoluídos? Sim, mais ou menos de acordo com a nossa intensidade de leveza na situação. Estaremos mais evoluídos e olharemos para todas as provas que passamos, não somente nessa encarnação, mas em todas as encarnações que nós já passamos, com outros olhos, bem mais leves, bem mais conformados com a necessidade que nós passamos. Uma analogia a isso que falamos, reparem quando éramos crianças, reparem as crianças às vezes, o tanto que elas são inocentes e o tanto que elas às vezes sofrem por questões simples. E aquilo dói nelas, e elas choram, mas também choram e rapidinho elas estão brincando, fazendo outras coisas. Assim também somos crianças no processo evolutivo. É importantíssimo analisar as passagens de Jesus, refletir, trazer este conhecimento para onde nós estamos, o ponto evolutivo que nós estamos. Não precisa saber o que fizemos, o que erramos, o que falamos, o que agimos, né? Basta olharmos para dentro de nós e vai ver que o nosso pensamento ainda tem alguns equívocos. O nosso sentimento também, às vezes, vaga por zonas sombrias. E as nossas ações, às vezes, nos impulsionam a fazer aquilo que não devemos fazer. Estes somos nós. O que fazer para melhorar isso? Espere, a vida vai trazer a prova, a vida vai trazer a situação, já está trazendo. O que você passa hoje não é para você sofrer, não é para você carregar aquele peso daquela pedra insustentável de se carregar. O que passamos hoje é para você olhar com outros olhos, transformar aquilo em suavidade, em algo que vai te libertar, compreender. Peça aos seus anjos da guarda para te mostrar isso, para te esclarecer sobre isso. Eles que estão ao seu lado, a todo instante querendo falar algo nesse sentido para você. E a partir do momento que você for dissipando as questões que acontecem de uma forma leve,
tudo se transforma. É o que nós chamamos de reforma íntima, conhecimento e ação, autoconhecimento. Não precisa sair na rua procurando as coisas para fazer. Se tem esse impulso, tudo bem, mas a cada um é dado a oportunidade e a prova, e a força necessária para superá-la. Até quando? Quantos projetos reencarnatórios teremos que passar? Quantas provas teremos que sofrer para percebermos que tudo é misericordioso e leve aos olhos de Deus? Agradecemos a essas reflexões. São reflexões que, ao longo dos dias, fazem efeito diante das provas que passamos. Muito obrigado.